Então, pessoal, boa noite, né? Obrigado pelo convite, tá? Queria agradecer também todo mundo que está aí, que veio fazer parte dessa religião que é o Figma, né? Então, eu espero contribuir de alguma forma aí, com vocês, né? Na carreira, etc. Então, eu queria trazer um pouco aqui, além do Figma, né? Até por isso o título, que é UI na prática com Figma. Né? Além da ferramenta Figma, eu queria trazer também alguns conceitos de user interface que vai ajudar a gente a entender também, até na prática, o Figma, como é que ele funciona. Tá? Então, como já foi apresentado, eu sou o Johnny, né? Fiz design digital na UFC, também sou product design, também trabalho com UX, UI, né? Tem um certo um detalhezinho diferente nessas nomenclaturas, mas eu acho que no decorrer da apresentação vocês vão entender como é que isso funciona. Atualmente trabalho na Philips, Blumenau, né, Santa Catarina, e é isso. Vamos lá passar um pouco da agenda, né, sobre esse talk. Vai ser dividido em 2 dias, né, hoje e amanhã. Então, primeira parte, a gente vai ver um pouco sobre o Figma, né, como é que o que é isso, né, tão maravilhoso essa ferramenta, e a diferença de UX para UI, né, como eu já tinha falado antes, e também alguns conceitos de user interface, né, o UI. E vamos ver na prática, né, colocando a mão na massa, como é que a gente usa esses conceitos, né, de UI na prática no Figma. A gente pode tirar dúvidas no final, mas assim, quem tiver dúvidas pode ir colocando no decorrer da apresentação, até para a gente não acumular muito, né? Então pode ir jogando dúvida, não sei se é a Jéssica, mas alguém vai fazer essas perguntas, então eu vou respondendo, tá? Então não poupem, né? Pode perguntar. Então, dia 2, eu queria trazer mais um pouco sobre o Figma, né? Mas na área de protótipo, uma parte mais focada em protótipo, como é que a gente prototipa no Figma, e também um challenge, que é essa parte eu vou explicar mais no final de hoje, né? Que eu vou compartilhar um link do Miro com vocês. A ideia aqui é mais a gente usar esses conceitos que foi apresentado hoje, que, né, vai ser apresentado hoje, para, na prática, né, a gente fazer isso, cada um cria um projeto, eu vou mostrar qual é o tipo do projeto que vocês podem criar, e assim, coisa bem simples, é só mesmo para compartilhar com todo mundo, para saber se a gente está indo no caminho certo, né, relacionado a esses conceitos. Daí eu vou compartilhar o link no Miro, tá? No final. Então, vamos lá. Tá, Figma, sua nova religião, né? Para quem não conhece o Figma, é uma ferramenta de interface e prototipação, mas assim, quem usa o Figma mais tempo sabe que dá para fazer tudo, quase tudo no Figma relacionado a vetores, né? Ele tem uma gama muito grande de possibilidades de vetorial, então eu não vou mentir que eu já fiz uma logo no Figma, né? Já fiz uma marca no Figma, e tudo que é possível eu faço no Figma. Então, esse slide eu fiz no Figma, então tudo eu já aproveito e faço no Figma. Daí, por que a religião? Porque quem entra dificilmente sai, né? Dificilmente fala mal assim do Figma. Tem outras ferramentas que eu listei embaixo, né? Que é o XG, o Sketch, o InVision, tem o Frame também, e tem outras, né? Entre outras aí no mercado que fazem fazem tanto a parte de interface como a parte de UI, né? Como a parte também de prototipação. Só que o XG, na verdade, o Sketch, ele é mais focado na UI, né? Nas interfaces em si, não tão focado assim em protótipo, mas dá para fazer protótipo. Atualmente eu uso o Sketch, não por opção minha, né? Mas por conta da empresa mesmo. E o InVision, ele dá para fazer sim também, mas ele é mais para prototipação, como o Frame, né? Esses dois, você tem muitas possibilidades para prototipação. Né? E o Figma, ele pega tudo isso, né? O Figma, ele consegue abranger essas duas áreas muito bem. Obrigado. Então,
Para continuar, então, User Experience, né, UX, esses dois termos, User Interface e User Interface UI, são dois termos que, comumente, né, vocês veem aí no LinkedIn da vida, né, muitas pessoas denominando como UX, UI, UX, UI, né, mas o que faz cada um desses, né? Qual é o foco de cada um desses? Então, o UX, User Experience, ele é mais focado no processo, tá? Ele é focado no processo em si. Ele é uma etapa anterior ao User Interface. Tá? Eu não sei se todo mundo que está aqui é de DD, tá? Mas tem uma disciplina em design digital que é de User Interface, de User Experience, que vocês vão ver muito essa parte de documentação, né, de estudo de personas, e fazer pesquisa com o usuário, fazer surveys, né, fazer questionários com usuários, montar cenários e flows. Então, isso é uma etapa anterior ao UI. Né? Então, por outro lado, o UI ele é a parte mais... por outro lado, o UI ele é mais focado nessa parte visual mesmo. É o que você vê na tela, né, em questão de cores, a organização, né, da estrutura e tipografias também. Né, envolve toda essa parte. E, além disso, tem conceitos, né, de UI que fazem, que são bons para construir boas interfaces, que bons componentes, etc. É o que a gente vai tratar aqui, utilizando o Figma. Tá? Aqui é só um pouco sobre o que eu estava falando, né? Onde começa o UX, que é toda a parte de pesquisa, né? Research, ali ver a demografia dos usuários, né? Dados demográficos, as necessidades do usuário. Você vai definir na parte 2 persona, na parte de empatia, né? Você vai definir personas, vai definir cenários. Então, toda essa parte é UX. É uma parte preliminar em um projeto, vamos dizer assim. Né? O Create, o 3, é onde a gente vai entrar com o design, o que é que a gente está focado hoje aqui a fazer, tá? A parte de User Interface. Aqui vai entrar wireframes, moodboards, mockups e style guides, né? Além de outras coisas como Design System e etc. Então, só o restante aqui, 4 e 5, é mais relacionado, né, a desenvolvimento e a teste, né, que também envolve UX, pelo menos o 4. Então, aqui é o que a gente vai ver hoje, tá? Alguns conceitos, esses pequenos conceitos aqui, mas que são muito importantes. Se vocês me perguntassem hoje quais são os conceitos mais importantes hoje de se aprender de User Interface, é isso. Não o Atomic Design em si, né? O Atomic Design é um método de organização de componentes, que é interessante, eu vou mostrar para vocês, mas, assim, a parte de componentização, como você organiza pastas, etc. E o auto-layout. O auto-layout também é outra coisa que veio no Figma, que revolucionou e ajuda muito, muito, muito na criação de interface. Tá? Então, são alguns desses conceitos, né? Atomic Design, que eu vou mostrar daqui a pouco. Foundation. Essa Foundation é uma parte, é a base do Design System, certo? Que envolve estilo de fontes. Eu vou até mostrar daqui a pouco alguns exemplos de foundations do Atlassian, do Material Design também. E componentes, né? Porque a gente deve sempre pensar em componentes, sempre. Quando você está fazendo qualquer coisa, um layout que seja, mais simples que seja, você deve estar pensando em componentizar aquilo, porque aquilo tanto vai te ajudar a escalar, né, ter escalabilidade no sistema, como a manutenção, tá? Então, além disso, vai ajudar também o front-end. Né? Eu sei que vocês terão projetos integrados aí que vão precisar da colaboração de quem está, né, na parte de UI, na parte do design, e quem está no front-end e no back-end. Então, essa ponte de componentes ajuda muito esses dois atores, né? Tanto o design e o front-end. Tá? A organização de pastas e subpastas, isso aqui é mais... eu vou mostrar uma forma de como eu organizo, né? Não obrigado vocês seguirem dessa forma, mas, assim, é uma forma que pelo menos deixa, de certa forma, organizada. Né? O auto-layout, vou explicar mais um pouco para vocês.
Tá? O Atomic Design, ele basicamente funciona como o nome diz, né? Design de átomos. Né? Ou seja, ele começa como um átomo, uma unidade meio que divisível, né? Ou seja, como é que a gente pode traduzir isso, um átomo, para um conceito de interface? São ícones, né? Ícones individuais, são ícones, como tem um exemplo aqui, talvez a imagem não esteja tão boa, tá? Mas são ícones, são textos, por exemplo, um título, um subtítulo, tá? São imagens, são botões também, né? Pode ser trabalhado com botões ou componentes mais individualizados, como um loading aqui, né? Tem vários outros. Então, a ideia é que o átomo seja a menor coisa. Tipo, eu não consigo fazer menos que isso. Né? Voltar ou dividir esse átomo, que no caso é um componente. Né? As moléculas, por sua vez, ela é um conjunto de átomos. Tá? As moléculas, entendo, como a gente tem vários átomos e forma a molécula. Isso na prática como é? Por exemplo, a gente tem uma nave bar, ou exemplo, um top bar, por exemplo, e lá a gente tem ícones e tem a logo, né, tem algum texto. Então, são a junção desses átomos que formam essas moléculas. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma logo, não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui eu apontando, né? Mas aqui em cima, o primeiro, eu tenho vários logos, ou vários ícones, desculpa, e uma logo. Então, isso aqui já é um átomo. Desculpa, isso aqui já é uma molécula, que é um conjunto de átomos. Certo? Organismos já é um conjunto de moléculas. Ou seja, é quando eu faço a junção de moléculas. Moléculas no sentido, eu trago daqui do conceito de UI, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, eu junto essas duas partes, um breadcrumb com um top bar, ou com a nav bar, certo? Eu faço essa junção, ele vira um organismo. E o template, né, são essa estrutura já completa, completinha. Então, e a grande diferença, né, do template para as pages é porque é como se fosse, o template é como se fosse um wireframe, né, não está em baixa fidelidade ainda, né, tá vendo a propriedade, nome da propriedade, etc. Então, está em wireframe, está em low fidelity, na verdade, média fidelidade, né? E as páginas são como se fossem mockups, né? A gente tem os mockups que normalmente a gente faz para apresentar um layout final, colocar no portfólio, etc. Então, pode ser que de início isso não faça tanto sentido, mas na prática a gente vai ver como é que organiza isso no nosso mini design system. Então, mão na massa, né? Vamos lá. Então, deixa eu criar uma página aqui. Vai ser algo bem... eu não quero mostrar aqui muito sobre o que é que esse botão faz, o que é que aquele outro botão faz. Eu acredito que se você tirar um dia, né, um dia mais focado, aí você consegue pegar a maioria das coisas importantes que o Figma oferece. Então, é bem simples, tá? É bem intuitivo. Então, eu vou mostrar na prática, utilizando aqueles conceitos que a gente falou, né? Como utilizar, né? Mas antes eu vou dar uma apresentação geral do Figma, como é que ele é para quem nunca viu. Não sei se tem alguém que não conhece o Figma ainda, né? Mas aqui a gente tem a barra de ferramentas, certo? É onde você pode fazer comentário. Lembrando que o Figma, diferente do Sketch, né? Diferente do Sketch, ele permite que outros designers do seu time, por exemplo, possam entrar no seu projeto e fazer comentários, né? Dependendo da permissão que você der, fazer comentários ou até mesmo mexer. Mas isso tem uma limitação até... eu não lembro certo, mas tem uma limitação quando é free, né? Então, você tem uma limitação, eu acredito, de um por projeto ou 3 por projeto. Então, precisa só tomar cuidado nisso. Então, ele pode vir e comentar aqui alguma coisa sobre o design, né? Aqui é mais para mover. Deixa eu criar um frame que eu posso mover. E isso você faz com espaço também, né? Texto, aqui para criar a caneta, né? E o lápis. Então, e aqui as formas, tranquilo, tá? E aqui é
é o próprio board, né? Chama os boards. E aqui para você pode cortar também esses boards. Então, o Figma, ó, tem uma coisa muito interessante aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, o Figma, inicialmente ele abre assim com as thumbs dos projetos, né, que você já abriu recentemente, aqui são os recentemente. E tem várias, aqui, por exemplo, você pode criar vários times aqui dentro e colocar dentro desses times, colocar projetos, colocar outros projetos aqui. Né? Então, e também tem o community, né, a comunidade. Isso aqui é uma das coisas muito interessantes, porque a comunidade do Figma, ela é muito ativa e tem muita coisa mesmo. O que você pode encontrar aqui, né? Você pode encontrar arquivos, né? Eu não sei se vocês viram, mas eu cliquei aqui, ó, Community, a versão beta. Tá? Então, você pode entrar e ele vai mostrar várias coisas aqui. Ele mostra os trends, né? Que os pessoal estão baixando mais. E aqui você pode encontrar ícones, pode encontrar arquivos mesmo de exemplos, né? Ó, por exemplo, Tax UIKit, por exemplo, um Uber da vida. Você pode vir aqui e buscar alguma referência, se você estiver fazendo aplicativo de carona, né? De táxi. E Design Systems, né? Até interessante, depois eu posso até abrir esse Design Systems aqui, para a gente falar um pouco sobre. Tá, deixa eu voltar lá. Então, o que é a Disney? O que é a Disney do... O Community é a Disney dos figmeiros, né? Lá onde você vai encontrar basicamente tudo. Ícones, você pode baixar plugins, né? Tem um exemplo aqui, ó. Você pode baixar lá e ele vem para cá, para os plugins que você pode baixar, como, por exemplo, o Iconify. Para você não ficar baixando ícones da internet, depois ter que ficar extraindo e colocando aqui, ele tem, por exemplo, o Iconify, que foi da onde eu tirei, né? Foi lá do community que eu tirei esse plugin. Daqui você pode pegar vários tipos de plugins. Tá? Por exemplo, ó, bags, sobre compras, por exemplo, vários tipos. Então, tem... E além de ter vários, né, tem uma variedade muito grande de tipos diferentes. Né? Então, é bem legal. E deixa eu ver se tem algo mais. E tem teve um recém-lançamento do Figma, que eles lançaram o FigJam. FigJam, para quem não conhece, ele é como se fosse não sei se todo mundo conhece o Miro, né? Ele é um whiteboard que funciona para você você tem reuniões com clientes ou com o pessoal do time mesmo, que você está elaborando ideias. Aqui é um quadro mesmo em branco, se você colocar post-its, você pode escrever, mas assim, ele é bem limitado, né? Ele está na versão beta, saiu agora, mas assim, é bem interessante você conectar esses dois, você está elaborando um projeto e você quer escopar esse projeto, né? Fazer o escopo. Então, o que é que a gente vai precisar? Eu vou precisar que ele tenha um login, vou precisar que ele faça o cadastro por Gmail, nas redes sociais, vou precisar que ele delete a conta. Então, consegue fazer tudo por aqui, né? Fazer escopagem, brainstorms, tudo por aqui. Você pode trazer também telas, né? As telas que você fez no Figma, você trazer aqui para o FigJam. Então, ele é bem inicial, né? Um projeto bem inicial ainda, mas tem muito potencial. E você consegue tem a library aqui com vários componentes que você pode trazer. Né? Bem interessante. Você pode compartilhar com o pessoal. Então, isso aqui é bem interessante. Mas, assim, eu ainda utilizo o Miro por conta que ele é um pouco mais complexo, ele tem um pouco mais de ferramentas. Né? Então, por isso. Mas, voltando para o Figma, só para dar uma introdução do que é o FigJam. Ele é bem novo ainda. Tá, voltando para cá, vamos começar só um pouco já que a gente viu como é que funciona o Figma, entre aspas, viu, né? Mas, assim, ele é bem intuitivo. Então, você parar um dia para ver, você consegue dominar, entre aspas, o Figma, né? Tem um design, a parte de design, tudo que é relacionado
a gráfico, né? Por exemplo, tudo que é relacionado ao design aqui, você vai ter nessa aba de design, stroke, efeitos, para exportar também, posicionamento, tamanho, certo? E prototype, que a gente vai ver amanhã, né, um pouco mais focado em protótipos. E spec é quando é interessante que você faz um componente aqui e o front-end quer pegar esse componente, né? Ele pode vir, a possibilidade interessante do Figma, né? Que ele pode vir, entrar no seu arquivo e só vir aqui e copiar o CSS para lá, para o código. Então, é bem interessante tudo isso, né? Então, tem CSS, né? Tem um iOS, que você quer pegar um código mais preciso de como é que faz esse retângulo, né? Ele já mostra aqui, e também tem um Android. Ele mostra tudinho aqui. Então, é uma belezura. Beleza, eu acho que foi tudo, né? Pelo menos essa parte. Aqui de lado, só para falar de todos os lados, né? Aqui de lado a gente tem as layers. Aqui são as minhas páginas. Isso aqui eu posso criar. Tá? Posso criar várias páginas. Então, você pode vir aqui e criar páginas. Aqui você pode separar normalmente como eu organizo, né? Eu tenho um projeto, eu tenho a primeira página que é o cover. Não necessariamente, hoje, né? Não necessariamente precisa ser a primeira, porque o Figma agora tem uma funcionalidade de definir, né? Como você consegue definir como uma thumbnail. Ou seja, essa thumbnail vai vir, ela vai ser mostrada aqui, né? Vai ser essa imagem aqui, ó, a thumb do seu projeto. Então, você via antes, né? Como é que era feito? Antes ele sempre pegava primeira página aqui para colocar como a thumb. Né? Hoje você pode definir em qualquer área, dizer que eu quero que essa aqui seja a minha thumb. Ou seja, então, vamos supor que esse aqui é o projeto 1. Ou seja, quando eu definir como minha thumb, ele vai vir aqui e vai colocar como projeto 1. Tá vendo? Ou seja, isso aqui é bem interessante porque quando você tiver vários, né, você identifica rapidamente qual é o seu projeto que você está trabalhando. Então, beleza, o início é isso. Então, eu também tenho uns assets. Os assets são tudo que eu criei aqui relacionado a componentes. Né? Esse aqui é até um dos testes que eu vou mostrar daqui a pouco, porque eu já tinha feito alguns componentes e de ícones também. Então, ou seja, tudo que você criou como componente, ele já joga aqui no assets. Tá? Os layers é a separação. Normalmente, como a gente faz, né? Tem um cover, temos também componentes, onde vai estar listado todos os componentes. Isso aqui eu estou falando um pouco mais de organização, né? Daquele ponto de organização. Componentes e eu posso ter também por exemplo, design, né? Design em si. São as telas, né? As interações do sistema. Então, eu posso fazer nesse estilo aqui. Você pode criar, não sei se pode criar inúmeras, tá? Mas pode criar bastante, né? Criei algumas aqui. Você pode deletar também. Então, cada uma delas tem aqui onde está identificado o frame, que é esse board aqui que você cria. Você pode criar vários. Posso dar um Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar. Isso é bem óbvio, né? Mas também o Alt, segurando o Alt, né? Posso fazer essa cópia. Tá? E então, vamos lá, né? Qual a ideia? O primeiro ponto que eu tinha falado é como a gente pode criar fontes e cores, tá? Como assim fontes e cores? Imagina que a gente tem um projeto gigante, é um projeto muito grande que precisa da gente desenvolver várias telas. Se vocês lembram, né, do que eu falei sobre escalabilidade e de manutenção? São duas definições muito importantes, tá? Algo para ser escalável e outro para manter a manutenção. Quando eu crio várias telas, eu posso definir, posso fazer assim manualmente, né? Título e subtítulo do meu projeto. Posso vir aqui e diminuir. Tá, vamos supor que eu tenho vários, né? Tem um card, fazer aqui de um jeito bem ruim, tá? Mas vai entender. Tem um card com título e subtítulo. E tem um botão. Vamos supor que eu tenho um botão aqui, tá? Com vermelhinho. Beleza? Ótimo.
simples, né? Criei muito rápido, descarte, posso agrupar ele aqui, Ctrl G, tá? Ou vir aqui, botão direito e dar um group selection, que é o Ctrl G. Daí, beleza, eu tenho vários cards que estão em vários lugares. Posso vir aqui fazer essa cópia, né? Porque é um site de blogs, né? Aí imagina que isso se repete, tá? Esse componente card, ele se repete em outras páginas do seu sistema. Tá, beleza. Vamos supor que eu tenho outro aqui e tem 2, né, desses cards. Beleza, tá feito meu design. Foi muito rápido, né? Mas imagina que eu preciso mudar a fonte. Ah, eu não gostei dessa fonte aqui, não. Por algum motivo de acessibilidade, não sei, de gosto também, eu preciso mudar essa fonte aqui. Não quero mais a Raleigh, eu quero a Rambla para o título. Aí eu vou ter que mudar aqui, 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 aqui. Né? Isso é Imagina você tendo um design system. Imagina você ter um sistema, né, de telas, de interações gigantesco, com mais de 20, 30 telas. Como seria horrível de editar isso manualmente, né? Eu sei que alguém que já fez isso já passou por isso, que eu também já passei por isso. Já tive que refazer várias vezes, mudar a cor do botão várias vezes. E a cor do botão aqui é a mesma coisa, né? Ah, eu não quero mais o vermelho, eu quero agora o azul. Aí eu vou ter que vir aqui e vou mudar cada um. Isso é muito trabalhoso. Muito, muito trabalhoso. Então é por isso que existe o Style Guide. Para escrever Style Guide. O Style Guide é o guia de estilo. Já de estudo. É o guia de estilo. Eu vou criar um estilo de tipografia, né? Tem várias formas de fazer essa organização. E de cores também. Porque assim, quando você vai desenhar, você vem para o Figma, você já tem na cabeça, pelo menos deveria ter, quais são a sua paleta de cores. Né? Vai ser esse vermelho para primária, né? Essa cor primária. Eu vou colocar um verde para fazer um azul aqui, né? Para secundária, certo? E vou ter também para textos ali, vou ter essa cor aqui, mais ou menos essa cor para textos. Aí posso ter também, para textos mais claros, né? Posso ter essa cor. Beleza. Aqui eu defini minha paleta bem simples. Defini minha paleta de cores como primária, secundária, cores para títulos e subtítulos, né? De novo, você pode organizar da forma que você entender. Essa paleta de cores pode ter mais cores, pode ter duas cores, uma primária e um primário auxiliar, né? Secundária e secundária auxiliar. Então, você pode fazer de várias formas. E como é que a gente transforma isso aqui no estilo? Né? Eu vou vir aqui, ó, tá onde tem o fill, né, o preenchimento, que é a cor que você está utilizando. Eu posso esconder ela e posso também retirar, né? Excluir ela. E aqui a gente tem o gradiente. Eu posso colocar um gradiente aqui nessa cor, tá? Mas isso aqui não é o que a gente vai falar. Esses quatro pontinhos aqui, ó. Style. Aqui eu vou definir um estilo para minha cor, certo? Em Style, eu já tenho algumas definidas. Esse aqui é o próprio Figma que traz por projeto, né? Ele já traz essas cores definidas, mas é isso aqui que a gente vai fazer, tá? Ou seja, eu vou vir, cliquei no Style e venho aqui no maisinho, Create Style. Eu vou criar um novo estilo para essa minha cor aqui, primária. Daí ele vai pedir que eu crie um novo estilo. Como é que eu posso chamar ela de Primary, minha cor primária, tá? E eu vou criar o estilo. E vou fazer isso para o restante, tá? Ó, 4 pontinhos, e ele já cria aqui embaixo a minha cor, né? Ó, e já, ao passar o mouse em cima, ele já mostra o título, né? Primary. Posso criar como secondary. O nome, vocês, fique também a cargo. Eu vou só escurecer um pouco mais aqui essa fonte, ou essa cor, mas o nome vocês também fiquem à vontade para escolher, tá? Já criou as duas aqui. Vou vir e criar para título, né? Para título. E vou criar também uma última aqui para subtítulo. Certo?
criei minhas quatro. Isso aqui é a minha paleta de cores. Onde é que eu vejo a minha paleta de cores? Ó, quando você clica fora do board, né? Eu estou com o board selecionado, ele vai mostrar os atributos, os atributos do board, né? As estruturas do board. Quando eu clico fora, aqui ele mostra o que é que eu tenho, aqui, ó, de styles. Certo? Eu tenho o quê? Tenho color styles aqui, que foi a que a gente acabou de criar. Né? Tem outras aqui que eu já havia criado nesse projeto aqui para o challenge que eu vou mostrar mais para frente. Com o título e o shadow. Então, eu posso criar várias coisas, vários estilos. Isso vai ajudar bastante a gente a ter aquelas duas palavrinhas, a escalabilidade e manutenção. Mutabilidade. Então, para que isso serve, né? Porque isso vamos aproveitar e que já criou a cor, né? Vamos criar também a fonte. Então, eu vou dizer que meu title, né? Eu posso trabalhar com H1. Vocês tem várias guias, né? Que tratam diferentes. A gente trata como body, H1, H3, até que é utilizado no próprio HTML, né? A mesma estrutura. Mas aqui, para simplificar, eu vou utilizar como o title e o subtitle. Vamos supor que meu title é assim mesmo, vou deixar assim, e o meu subtitle ele é regular e ele é um pouco menor, 24. Ele é 24. Né? Então, esse aqui é o meu subtitle. Então, como é que eu faço? O mesmo jeito, tá? Aqui a gente fez no próprio estilo da fonte, né? Quando você clica na fonte, ele já mostra, ó, que está como primary. Eu vou daqui a pouco ensinar como mudar, né? Mudar essa tonalidade, caso queira. Então, eu posso vir aqui, ó, no text, quatro botãozinho, e eu já tinha criado aqui um title, tá? Mas eu vou criar como título 2, tá? Title 2. Vai ser o meu título. Então, todos os títulos do meu blog, do meu sistema, vão ser desse tamanho aqui, que eu defini, né? como 40, se eu não me engano. Daí eu venho aqui e, ó, tem title 2 aqui já foi criado, né? O tamanho 40, isso aqui é o espaçamento, tá? Entre linhas, eu acho. Daí eu venho aqui e subtitle. Beleza, criei meus dois. Agora, na prática, né? Como é que isso funciona? Eu vou vir e vou selecionar, né? Eu vou até apagar, né, isso tudo aqui. Tá, eu vou selecionar esse title e, ó, ele ainda continua, né, com a estrutura manual aqui que eu posso fazer a alteração. Né? Mas eu posso, para alterar, para dizer que esse meu título agora vai ser esse título aqui, nesse estilo aqui, eu posso clicar nele e vir aqui nos 4 botões em cima aqui, com a bolinha, e dizer que esse aqui é meu title 2, que foi o que a gente definiu aqui em cima. Ele já altera para aquele. Tá? E também o subtitle, mesma coisa. Vou aqui na opção de style e venho para subtitle. Perfeito. Agora mudou. E a cor do meu botão, do mesmo jeito. Tá? Mesmo jeito. Venho aqui, ó, fio, tá manual, né? Posso vir na opção e dizer que esse aqui é o primary. Então, o meu grupo aqui já está feito. Mas por que isso é interessante? Quando eu tenho vários componentes na minha aplicação que herdam, né, esse estilo, eu posso já não mais mexer aqui, né, esquece aqui, não faço mais nada aqui, e já começo a mexer aqui no meu style. Vamos supor que a equipe de design decidiu que essa cor aqui é muito forte para o usuário. Né? Essa cor aqui é muito forte e a gente precisa mudar essa tonalidade. Deixar algo mais... tirar um pouco de branco dessa tonalidade. Então, eu vou vir aqui na minha cor. Né? Eu posso tanto vir aqui como clicar fora, né? E no meu estilo. Deixa eu... Ó, aqui, ó. Eu posso vir aqui e alterar. Ó, Edit Style. Posso editar o estilo dela, né? Posso editar o estilo dessa, ou dessa, ou dessa. Por aqui, tanto de títulos, né? Como de cores. Ou eu posso clicar nela e clicar na própria cor, né? E vir aqui, ó. Edit Style. Então, aqui é onde está a minha cor. Eu posso mudar o nome dela. Eu posso escrever uma descrição. Esta é minha cor primária.
tá? E posso também mudar as propriedades. Ou seja, eu quero mudar a tonalidade dessa cor. Então, eu vou deixar ela um pouco mais escura, tá? Um pouco mais escura. Beleza, mudei, ele já salva, né, automaticamente. Ele já tem, ó, quando você passa, ou seja, então, quando você vem aqui, ó, a cor já mudou, né? O tom, todos já mudaram. É isso que eu estou falando, sobre manutenção. Quando você vai fazer a manutenção, você não precisa mais mexer aqui em cada um e alterar. Você vem aqui e altera. Vamos supor que a mesma coisa para a fonte, tá? Eu quero que essa fonte, ela, Title 2, né? Ela seja, agora ela seja um pouco menor. Não, um pouco maior, muito maior, na verdade. Não vamos exagerar, né? Vamos colocar um pouco menor aqui, 36. E ela vai ser bold, tá? Agora ela vai ser bold, 36. Beleza, defini que vai ser assim agora. Então, olha, tudo já mudou. Sem precisar mexer absolutamente nada aqui na nosso site, né? Vamos dizer assim. O subtítulo funciona da mesma forma. Tudo que vocês criarem como estilo funciona da mesma forma, tá? Então, tem alguns sites, depois que vocês podem acessar para ver isso, né? Isso aqui do Style Guide, você pode encontrar também estilos, como eu estava falando, Atlassian e Material Design. Deixa eu ver se eu abro. Acho que eu tenho que mudar de tela. Então, não, mas depois vocês podem procurar Material Design, lá tem toda a parte de Foundation, né? Tem lá mostrando o que é o Foundation, é o estilo da cor, é a fonte, né? São os grids que você utiliza, né? Porque eu posso ter grids aqui, vou até mostrar. Por exemplo, eu quero criar um sistema de grid aqui para ajudar a organizar o meu site, por exemplo. Eu posso clicar aqui no board, né? E aqui tem, ó, Layout Grid. Clicar em adicionar e ele já cria aqui meu grid. Aí tem várias formas, né, de grid, você fica a critério de quem está desenhando. Vamos supor que eu quero alterar aqui, né? Eu clico nessa opção e para grid eu tenho colunas e linhas, né? Eu posso selecionar colunas, que é o mais utilizado, e normalmente é utilizado 12. Né? Então, você pode aqui fazer a edição que você quiser, mudar a cor da sua grid, mudar a estrutura de como ela está organizada, né? Se ela está centralizada, se ela está dividida direitinho, né? Do tamanho do board. Você pode colocar uma margem aqui, porque eu quero uma margem de conteúdo, né? Eu quero que meu conteúdo fique todo aqui dentro. Então, eu posso criar uma margem aqui. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Posso criar uma margem aqui de 90, por exemplo, onde eu vou abrigar meu conteúdo e alterar aqui o grid para 6. Isso, e fica 3, né? 3 para cada. Isso aqui é totalmente livre para o design, tá? E o gutter aqui eu posso... O gutter é o espaçamento, né, entre uma coluna e outra. Se eu botar 80, ele vai aumentar o espaçamento e, consequentemente, diminuir o tamanho da coluna. Né? Então, esse gutter também é importante. E tudo isso é definido no Foundation. Tá? É um pouco do que a gente estava falando aqui sobre cores, sobre títulos. E envolve várias coisas. Né? Tipos de imagens, etc. Né? Como desfazer, eu não tinha falado, mas eu posso clicar no meu estilo aqui da cor e fazer um detach aqui, né? Para fazer um detach para desatribuir aquela cor, aquele estilo. Ele vai voltar, eu cliquei, ele vai voltar a ser uma cor normal, né? Então, se eu alterar aqui a cor, agora ela não vai fazer mais efeito aqui em nada, porque eu tirei. Então, é basicamente isso, tá? O resto, vão fuçando aí que dá para entender, para a gente não perder um pouco o tempo. Tá, agora vamos para componentes, tá? Beleza, a gente criou o nosso estilo, nosso Style Guide, né? Ele tá bonitinho aqui, ó, listado aqui no nosso projeto. E nós podemos agora criar também componentes. Como é isso, componentes? Para tirar, né? Para tirar aqui o grid, tem um atalho, que eu não vou lembrar, não sei se é Ctrl K, não lembro, tá? Mas você pode vir aqui, clicar no board e no olhinho aqui e colocar para fechar o olho, que ele some. Tá? Então, a ideia
Agora beleza, nós criamos nosso estilo, mas como a gente vai criar os componentes? Para que serve, né? Por que a gente fazer componentes? É a mesma coisa, manutenção e escalabilidade. Vamos tratar um pouco aqui sobre por que a gente utilizaria componentes aqui. Quando a gente utiliza componentes? É quando a gente vai replicar eles. No decorrer do site, no decorrer do sistema, do aplicativo, a gente vai utilizar ele muitas vezes. Se a gente vai utilizar ele muitas vezes para não fazer o mesmo componente várias vezes, né, que for utilizar, toda vez que for utilizar, a gente faz uma vez, diz que aquilo é um componente e eu faço uma cópia, né, que são os filhos dele, para o restante do componente. Eu só edito da mesma forma aqui que eu fiz aqui. Eu só edito o pai, né? Existe o pai, existe o pai do componente e os filhos do componente. Tá, beleza? Então, por que é útil? Ó, a gente viu que se repetiu aqui 4 vezes, né? Esse componente, esse estilo aqui se repetiu 4 vezes. Então, seria uma boa ideia a gente utilizar um componente, um estilo de componente, tá? Então, como é que a gente faz isso? Lembra, aí voltando àquela parte do Atomic Design, né? O que é o Atomic Design? A gente começa com pequenos átomos ou pequenos componentes, pequeno não no sentido de ser pequenininho, né? Mas no sentido de ser únicos. E a gente depois vai montando ele e vai formando Megazord, vai formando o template, né? Então, como é que faz isso? Ó, eu vou dizer, vamos supor, aqui eu preciso de quê? Aqui eu preciso de um card e um botão. Isso aqui já é meu estilo, já faz parte do meu estilo. E aqui eu preciso de um card, que é esse card aqui, e do botão. Então, um card, lembrando que um card e um botão, ele não é um átomo, né? Ele é uma molécula. Ele é a junção de dois componentes, de dois átomos, vamos dizer assim, que é o card, né? Que é o card em si, que é a estrutura do card, e a estrutura do meu botão. Do meu botão. Né? Então, então, esses dois aqui juntos, eles formam o nosso... Essa estrutura aqui, ó, vocês podem ver, ela já é uma estrutura de moléculas. Ele já é uma estrutura de moléculas. Né? Voltando aqui um pouco. Aqui, ó, que a gente estava falando. Esse aqui já é uma estrutura de moléculas, que é a combinação de átomos, que é o botão, o card e o título. Né? O título e o subtítulo. Então, isso aqui são moléculas. Então, vamos lá. Como é que é feito isso? Primeiro eu vou fazer o meu card, eu vou dizer assim, ó, meu card, ele é branco, tá? E eu vou colocar aqui eu vou colocar 30 aqui não, 30 é demais, né? 20 de arredondamento aqui nele, tá? Então, beleza, esse aqui é o meu card. Eu posso colocar aqui um efeito para ele se destacar, né? No fundo aqui que é branco. Eu posso fazer aqui, vem em Effects, né? Sendo que eu posso também mudar o stroke, colocar um stroke nele, se for o caso, né? Que é um contorno. E eu posso também colocar um efeito, o próprio shadow aqui, né? Posso vir aqui e definir se ele vai ser um drop shadow, se ele vai ser para dentro, né? Se ele vai ser algum tipo de layer blur, ou se vai ser um background blur. Isso aqui tem um pouco mais específico assim para imagens, para você dar um blur na imagem, né? Então ele faz isso. Aqui é só definir se ele vai ser para dentro ou para fora. Vou colocar aqui para fora e eu posso vir aqui nesse solzinho aqui e mudar. Ó, eu posso colocar no eixo X, né? O valor que eu quiser. Eu vou colocar 1 em 1, tá? E vou aumentar aqui um pouco uma cor de exemplo, que é muito boa para isso. Já tinha notado. Essa cor aqui, ela é ótima para shadows. Vou vir aqui, mudar a minha cor. Olha, é um azulzinho bem claro, bem sutil. Eu posso também colocar um blur aqui, que ele vai espalhar. Beleza. Então é basicamente isso o meu componente, meu card, né? E a gente também tem o botão. Sendo que o botão, gente, a gente tem que lembrar sempre no todo, né? Na nossa estrutura, no design system da coisa. Nosso botão, eu posso definir ele, o primário, né? Como aquela cor primária que eu defini. Eu posso definir ele que ele é arredondado. Deixa eu pensar. Pode ser. Vamos definir que ele tem
vou dar esse arredondamento, né? E posso escolher o texto aqui. Esse texto, lembrando, né? Esse texto, se eu colocar esse texto aqui, vai cair no mesmo problema, né, que a gente estava tendo com os cards, que é, caso eu queira mudar, eu vou duplicar isso, caso eu queira mudar, eu vou ter que mudar de um por um, não necessariamente por conta do componente que a gente vai fazer, que a gente precisaria mudar somente aqui. Mas o ideal, o mundo perfeito é, além dos títulos aqui, eu criar meu componente, meu estilo para, posso fazer um destaque aqui, e criar meu estilo para o botão. Né? Então, esse aqui vai ser meu botão. Estilo do botão. Eu aqui crio, pronto. Tá? Então, posso vir aqui, eu posso criar uma cor aqui, uma cor de contraste, né, que eu não criei, que seria branco, né? Ou se for uma cor mais clarinha, perto do branco, posso criar também. Aí o nome você põe como quiser. Vou colocar o white aqui, sem ideias. Posso vir aqui e falar, ó, meu botão que eu estou criando, ele vai ter o estilo de primary button, né? Beleza. Ok. E a cor dele também é estilo, tá? A cor dele vai ser o meu white. Ok. Criei aqui um botão, né? Agrupei. E como é que eu crio ele como componente? Posso vir botão direito e create component, né? Criar componente. Ou o atalho aqui, né? Então vamos criar o componente. Beleza, criei um componente. Aqui ao lado, ó, ele mostra esse elemento aqui visual, né? E mostra o que é o componente. Quando ele está preenchido, ó, até mostrar. Quando ele está preenchido assim, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Porque está um pouco longe, né? E pequeno. Mas quando eu crio um filho, quando eu faço uma cópia dele, ó, o de baixo ele não fica preenchido, né? Como o pai. Esse aqui seria o pai. E esse que ele não fica preenchido. Fica só um diamante com um losango aqui sem estar preenchido. Isso aqui significa que ele é o filho, tá? Ou seja, o que eu fizer aqui, o pai, ou seja, mudar a cor, ele vai alterar no filho, tá? Ó, teria a cor, ele vai alterar no filho. E também tem um conceito que é, quando eu faço uma alteração local, né, não altera, por exemplo, eu tenho vários filhos aqui, né? Eu tenho outro filho aqui. São 2 filhos e esse aqui é o pai. Então, quando eu faço uma alteração local, né, ele não altera os irmãos, ele altera localmente. Por exemplo, eu quero mudar a cor somente desse. Eu venho aqui, eu falo que ele é um secondary. Tá? E ele alterou somente dele. E desse não. Quando eu vir aqui e falar que agora essa cor vai ser uma cor diferente, ele não vai alterar esse. Por quê? Porque a alteração que foi feita localmente, ela prevalece. Tá? Que você editou localmente no filho, prevalece. Mas aí, como é que você quer volta, né? Dá um Ctrl Z aqui disso. Eu venho e posso retirar ele como como componente, né? Tirar esse link que ele tem com o pai. Ou seja, eu cliquei aqui, ele já não é mais um componente, né? Ó, mudou aqui, virou um frame, ele não é mais um componente. Ou seja, as alterações aqui que eu fizer vai permanecer aqui, as alterações que eu fizer aqui continuarão sendo somente nesses que tem algum tipo de ligação, tá? Então, como é que dá um Ctrl Z aqui, botar ele como componente? Tá, pronto, voltei como componente. Eu posso, vamos supor que eu quero voltar como se fosse retornar o comportamento que o pai tem, né? Eu posso dar um reset. Um reset, todas as coisas que eu editei por cima. Fiz por cima dele, né? Que eu estou falando de localmente. Todos esses overrides. Então, quando eu reseto, ele volta à estrutura que é o pai. Né? A estrutura que é o pai dele. Beleza? Isso aqui é um comportamento básico de componentes. Tá? Então, beleza. Ó, eu tenho já o meu primário,
tem o meu, desculpa, meu primário não, tem um componente, né, um átomo, e já tem um outro átomo. Eu posso juntar eles, né? Posso juntar eles como fazer um componente só, certo? Posso até, para ficar melhor separado, né? Posso trazer esse componente para cá, que ele é ao invés de sair galho, eu tenho uns componentes. Tá, sumiu o nome. São meus componentes. Então, eu tenho aqui o meu primeiro componente, um átomo, né? Os átomos, sendo que às vezes a gente precisa, né, de botões secundários, né? Por exemplo, eu tenho um botão secundário. O secundário não é igual ao primário. Então, como é que a gente faz? Eu posso copiar ele, né? Tirar a atribuição, toda a atribuição dele de componente e posso fazer as alterações aqui. Posso alterar o fundo, né, para secundário. Eu vou até mudar aqui, deixar primary aqui, secondary aqui. Beleza, esse aqui é o meu. Tá, tem outras formas, tá? Eu vou mostrar agora mesmo, porque quando eu cheguei em auto layout, vou explicar outras coisas. Mas tem outras formas bem melhores de fazer botões, que é com auto layout, tá? Que eu estou explicando só o básico de componentes que a gente pode fazer. Mas uma outra forma de fazer um botão, que é essa que eu acho a melhor e a mais que faz mais sentido, né, a gente criar, porque imagina que a gente tem qual é o problema disso aqui, né? Eu fiz a cópia, coloquei lá no meu layout e quero mudar o nome. Não vai ser cadastre-se. Aí eu vou precisar mudar o tamanho para adequar. Mudar o tamanho para adequar. Isso aqui é muito, muito chato para ficar fazendo isso aqui. E como é que é feito um botão com auto layout? Eu vou explicar mais para frente o que é o auto layout direitinho, mas por enquanto só aceitem, né? Eu posso criar aqui um texto que é primary. Tá? Então, primary vai ser o meu botão. Então, eu posso vir aqui e clicar no botão direito e adicionar auto layout. Tá? Adicionei um auto layout. Quando eu adicionar o auto layout, ele cria essa estrutura aqui, ó, né? Semelhante à tela de um botão. E daqui eu posso fazer preenchimentos nele, né? Colocar ele como primário, nossa cor, e o próprio texto também, trazer ele como add, né? Nosso primário. Só que ele não está parecido com o nosso botão. Eu posso aumentar aqui, diminuir, ó, ele vai quebrar. Né? Então, como a gente faz? Vamos primeiro transformar ele nesse estilo aqui, que é, eu posso clicar nele e fazer um arredondamento nele aqui, mesmo estilo, né? Definir um tamanho mínimo aqui que ele vai ter, uma altura mínima, tá? 100 por 30, tá? Então, o auto layout, eu vou organizar ele, tá, vamos lá. Daí eu posso definir aqui um padding, né? O padding é um espaçamento dele para a borda dele, seja para cima, para baixo, para o lado esquerdo, para o lado direito, né? Então, eu posso definir aqui que é 60. 60 mais, né? Posso definir que é 15. 15 é o meu padding aqui ideal, né? Da mesma forma, do lado direito, 15. Então, sempre ele vai ter esse 15. Só que aqui ainda continuo, né, podendo mover e quando eu reedito, ele não continua, né, o botão. Porque seria ideal ele continuar para a gente não ter que ficar redimensionando. Aí, como é que eu faço isso? Ctrl Z. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o meu botão, né? Venho aqui aqui, ó, resizing, eu posso definir que ele vai abraçar, né? Tem duas orientações aqui. Tem a da horizontal, que é essa que a gente está falando, e tem a da vertical. Ou seja, da horizontal, eu vou definir que ele vai abraçar conteúdo. Ou seja, ele vai me colocar 15 pixels aqui, 15 pixels aqui. Ele vai abraçar o conteúdo. Ou seja, quando eu já mudar, falar assim, ó, agora eu quero cadastre-se. Ele já muda o conteúdo, né, de acordo, se eu apertar Alt, eu acho que é Alt, e ver aqui os espaçamentos, ele está do jeito que a gente falou, 15, né, 15 de um lado, 15 do outro, que foi como a gente colocou aqui nessas opções, 15 para o lado, 15 para o outro. E eu posso dizer que ele fica do meio, né, ou ele pode ir da esquerda para a direita,
ou da direita para a esquerda. Então, tanto faz, né? Tanto faz, olha, sem item fica uma bola, então vai ser meu primary. Então, essa forma aqui é a mais inteligente, né? Vamos dizer assim, de criar botões. Até para aquele lance de, quando for reutilizar, precisa mudar o tamanho, né? Então, vamos excluir esses dois e vamos criar agora com base nisso. Então, ele é o nosso primary, né? E posso criar aqui o meu componente. Create component. Beleza, já criou. Então, posso criar outro aqui, fazer um teste aqui e tirar a instância, né? A instância do pai. E eu posso fazer essa alteração aqui, né? E alterar o nome para secondary. Isso aqui cai aquele problema de acessibilidade, né? Mas vamos deixar quieto por enquanto. Isso. Então, beleza. Eu só esqueci de criar o componente, né? E aqui eu vou criar um componente secondary. Agora tem outro detalhe, tá? Tem outro detalhe. Quanto tempo a gente tem ainda? Temos um tempinho, né? Então tem outro detalhe. Eu posso organizar ele de uma forma mais inteligente. Minha estrutura de componentes, né? Quando eu tiver, imagina que eu tenho vários. Eu tenho a navbar, eu tenho meus botões, eu tenho meus ícones, né? Eu tenho tudo isso como forma de componente. Como é que eu posso organizar ele de forma mais navegável, né? Como fosse pastas e subpastas, utilizando barra, né? Eu posso vir aqui, ó, e utilizar quando colocar, porque só voltar um pouco aqui, ó. Quando eu copio, faço a cópia dele aqui, coloco, né? Eu quero colocar esses dois componentes aqui. Eu posso vir aqui e alterar ele, tá? Por enquanto eu só tenho dois componentes. Eu posso vir aqui no filho, esse aqui é o filho, e posso vir aqui, ó, primary. Aqui essa estrutura aqui é onde eu vou mexer com o componente. Né? Eu posso ir go to the main component, ou seja, eu posso ir direto pro componente pai. Imagina que a gente está dentro lá da tela 50 e eu preciso ir lá nos componentes para ver esse pai aqui, ou para editar, ou para fazer alguma coisa. Posso ir lá, ele já redireciona. Volta para lá. E eu posso retornar, aqui ele até mostra, né? Eu posso retornar para a instância. Ó, de novo. Aqui, ó, ele aparece aqui embaixo, no bottom, embaixo aqui ele aparece que eu posso retornar lá para minha instância. Ele volta para cá. Então, essa navegação é bem interessante. E aqui eu posso alterar, ó. Por enquanto, a gente só tem dois, eu clicando aqui, primary, é o componente que ele está relacionado, né? Que é o pai, que é o primary. E eu tenho um secondary aqui também, nosso botão secundário, tá? E beleza, eu tenho esses dois. Só que imagina que a gente tem vários botões. Botões não, desculpa, vários componentes. O trabalhão que dá para procurar esses componentes aqui, né? Que eles estariam todos listados aqui, nesse drop-down aqui. Ou seja, imagina, porque a gente pode ter também um botão stroke, né? Um outro tipo de botão stroke. Deixa eu fazer aqui, por exemplo, ele só tem o stroke aqui, com o primário, né? E a cor dele primária também. A gente pode ter esse estilo de botão, que são botões padrões, né, de serem criados por uma estrutura. A gente pode ter assim, como stroke. A gente pode ter um ascendente, né, que é uma cor complementar a ela. Né? Normalmente, essas duas cores aqui, primária e secundária, a gente faz cores pouco parecidas, né, não tão destoantes, assim. Por exemplo, deixa eu só organizar aqui, ó. A gente teria uma cor um pouco mais assim, pro secundário, né? E essa aqui seria o nosso Asen, a gente chama de o Asen, é um que tem um grande contraste com o primário, que normalmente é uma cor. Esqueci, acabei de falar, esqueci. Beleza.
Então, essa aqui vai ser a secondary, né? E essa aqui vai ser a nossa estudante, caso aqui no filme. Tá? Normalmente a gente tem esses estilos de botões. Na verdade, tem o último, né? O último é esse aqui. Pessoalmente, esse aqui se chama Quiet. Quiet, o Accent e o Stroke. Realmente, vamos supor que no nosso design system, a gente tem essas estruturas. A gente transforma todas elas em componentes, né? Aqui. Beleza. Transformei todas elas. Daí aqui, ó, já muda. Quando a gente vier aqui no querer mudar, dizer que esse aqui eu não quero que seja um primário aqui, quero que seja um quiet, por exemplo, um mais tranquilinho, eu venho aqui e altero, né, no meu drop-down. Daí, beleza. Aí, como eu estava falando, né, olha, como fica aqui cheio, né, cheio de componentes. E eu, de novo, posso ter vários componentes aqui, vários tipos. Como é que a gente faz para organizar eles? Como eu estava falando com a barra, né, em meio que subpastas. Eu posso vir aqui e dizer que esse aqui são os grupos de botões, né, ou seja, buttons, barra e primary, que é o meu botão principal. Daí eu posso repetir para esse, posso repetir para esse, para esse. Eu vou fazer com dois aqui, ó. Vou fazer com dois, botão. Fiz com dois aqui, só para a gente ver como é que ele fica organizado agora. Quando eu vi aqui, quiet, um eu botei buttons e outro eu botei bottom. De novo. Eu vindo aqui, de novo nos meus componentes, ele já organiza, né? Ó, já cria uma pasta chamada buttons. E dentro dela vai ter o meu primário e o meu secundário. Certo? Que foi o que eu editei aqui nos nossos componentes. Só que eu posso editar todos, colocar um manualmente, né? Às vezes você esquece e acaba tendo que colocar depois. Você imagina que você tem vários botões para colocar. Então, eu posso selecionar, né? Isso aqui é uma forma de renomear de uma vez só todos, tá? Colocar dentro de uma pasta todos. Então, eu posso vir aqui e selecionar cada um, né? Shift, segurando Shift. Stroke, Quiet. Tá, são esses três aqui, né? Então, eu posso dar um rename, né? Ctrl R. Vem aqui, beleza. Aqui, ó, vou renomear para. Daqui, onde que eu quero colocar? Eu quero colocar em buttons. Ele já cria um preview aqui de como vai ficar. Buttons, barra, vou colocar barra, né? Eu vou colocar para todos, barra, e eu posso botar assim, ó, o atual nome deles, que é, né, cada um desses aqui, o nome que já está definido aqui. Posso colocar um número, sua numeração, decrescente, né? Crescente e decrescente. Então, eu vou colocar o nome atual. Né? E olha, ele já mostra aí como vai ficar. Buttons, asset. Eu posso colocar um número? Posso. Eu vou botar 01, 02, 03. Mas eu acho que isso não é o caso. Então, deixa somente o buttons e o nome que já está atualmente deles. Então, dá um rename. Olha, ele já faz automaticamente todos. Então, isso aqui é bem interessante. Até para ícones, né? Você pega ícones, já aconteceu comigo, tá? Peguei ícones já de libraries prontas, do Figma, lá da comunidade. Daí eu precisava renomear e colocá-las dentro dos meus icons. Como é que eu vou fazer? Ia ter que fazer um por um, imagina, 100 ícones lá. Daí eu seleciono todos, dou um renomear e faço e altero, né? Quando ele seleciona vários. Isso aqui é um pouco, pode ser um pouco confuso aqui, mas com a prática você vai ver que faz sentido. Então, beleza. Daí, vamos ver lá nossos botões. Olha, eles já estão todos dentro de buttons. Não, tem buttons aqui. Claro, posso ter outras coisas. De novo, pode ser cards, né? Posso ter vários tipos de cards. Então, posso ter uma pasta chamada cards. Então, isso é uma forma de organizar também. E, de novo, fica com a critério de vocês, como vocês vão organizar isso. Tá, então vamos lá. A gente tem dois botões aqui.
e tem um card. Três átomos aqui, né? E a gente pode juntar eles e transformar num componente, que vai se chamar card, né? Eu já vou renomear para card e eu botar normal, botar assim, card normal. Ou seja, quando eu vir aqui, ó, eu já criei uma outra pasta chamada cards. Eu vou ter só para ficar coerente, né, nesse cards. E aqui, ó, cards, né, que eu tenho meus cards aqui, eu posso ter vários cards e eu tenho meus botões aqui também, que eu vou ter vários botões. Isso é uma forma bem legal de organizar. E agora eu tenho a minha molécula, né? Então, minha molécula aqui, que é formada por outros átomos. Daí eu posso, né, trazer aqui esses dois e colocar aqui. Eu posso transformar, né, eles em componentes, mas não tem tanta necessidade assim. Vou deixar assim por enquanto, né, um cardzinho bem feinho, mas acho que vale o exemplo. Daí ele está dentro, né, ó, dentro do meu card. O meu card está estruturado dessa forma. Eu posso organizar aqui do jeito que eu quiser? Posso deixar assim, bagunçado? Posso. Eu posso tratar como juntar esses dois aqui, né? Juntar esses dois e agrupar eles e falar que esse aqui é o conteúdo? Posso. Posso juntar esse aqui e esse, dizer que esse aqui é minha action area, né? Posso. E esse aqui como meu background, que é o fundo do componente, posso também. Daí, deixa eu excluir isso aqui. E essa aqui é a ideia, né? Eu faço várias, como eu vou precisar de várias, eu vou fazer várias cópias aqui do card, dos meus cards. Tá? Então, tenho vários aqui. Ótimo. Esse aqui já é um caminho bem andado, né? Em relação à manutenção, a termos de escalabilidade também, de componentização. Então, isso aqui já é bem bom a gente já ter pelo menos isso. Mas pode melhorar, claro, né? Pode sempre melhorar. Como é que a gente pode melhorar? Só para vocês verem como é que funciona toda essa edição, né? Com o Install Guide a gente já viu, mas e com o botão, como é que a gente vê isso na prática, né? Vamos supor que eu quero alterar, dizer que primary, ele vai ficar desse lado aqui agora, não desse outro. Ou seja, eu venho aqui, ele já faz toda essa magia, né? Faz todo esse trabalho para a gente. Então, quando você monta, é até legal que quando você monta a sua estrutura, você monta a primeira estrutura, quando você vai fazer manutenção, você esquece aqui. Você não mexe quase nem aqui no seu board, né? Na sua estrutura. Você vai mexer aqui nos componentes, que é onde você quer mudar, né? Então, é bem interessante. Então, outra coisa que é a coisa principal aqui, que foi até o que eu utilizei para criar, né? Criar o botão, é o auto layout. O auto layout, ele é uma forma de você organizar automaticamente, né? O nome dele já diz tudo, o seu layout. Forma de organizar automaticamente o seu layout. Como assim? Imagina que você tem uma lista, né? Eu vou fazer um exemplo aqui bem rápido. Imagina que você quer fazer uma lista aqui de cards, como se fosse um blog mesmo aqui, com vários conteúdos, né? E dessa forma aqui que a gente faz, eu posso vir aqui, criar outro, né? Ó, venho aqui, faço a medição aqui, vejo o espaçamento se está igual, está 16 aqui, não está 16, posso selecionar os dois, segurando o Alt, né? No componente próximo, ele mostra essa distância que ele tá. Eu posso ir para o lado aqui, beleza, 12, 16, todo mundo 16, aqui também está 16, tá. Eu quero adicionar outro aqui. Venho aqui, copio. Tá, mas eu quero adicionar um outro, quero excluir esse aqui do meio. Não estou gostando. Eu venho aqui, excluo e depois faço isso aqui, né? Ou então isso aqui. Isso aqui é um pouco chato de se fazer, principalmente quando você tem uma estrutura muito grande, né? De layout. Vamos supor que eu tenho um header aqui, tá? E tenho o meu footer aqui. Só tenho isso aqui, tá? Se eu quiser,
Normalmente, o que é que a gente faz? Tá? Eu já fiz muito isso. Se eu quero adicionar mais itens aqui, eu vou ter que adicionar aqui, né? E vou ter que aumentar isso aqui. Esse rapaz aqui, vou ter que aumentar ele. E daí puxar mais outros itens aqui para baixo. Isso aqui é um trabalho muito, muito chato de se fazer. E eu já fiz muito isso, tá? Um trabalho muito chato para se fazer, mas eu já fiz muito isso. Como é que a gente pode resolver isso? Com o auto layout. O auto layout, ele, de novo, ele é uma forma de organizar as suas estruturas. Ele, não sei se tem alguém conhece de front-end aí, mas ele funciona muito parecido com o Flexbox, em termos de estrutura, né? De CSS, no caso. Então, eu posso selecionar todos eles, né? Eu vou selecionar 2 aqui. Deixa eu excluir esses aqui. Vou selecionar 2, eu posso criar aqui no Auto Layout, né? Aqui do lado tem essa opção, tem 3 formas de criar. Posso vir aqui e adicionar um Auto Layout. Ele já mostra aqui, ó, toda a estrutura do Auto Layout, qual o espaçamento que ele está entre os itens, né? Esse aqui está 16, eu posso vir aqui e aumentar. Posso criar também posso criar um auto layout clicando com o botão direito, né? E aqui e adicionar auto layout ou Shift A. Esse é bem mais rápido. Shift A ele já cria, ó, já criou o auto layout. Então eu posso, e eu tenho uma organização dele. Eu quero que ele seja vertical ou seja horizontal, né? Eu tenho 2 colunas aqui. Eu vou utilizar ele como horizontal. Posso mudar a distância entre eles para 24 e posso dar um padding aqui, que é o que a gente estava utilizando lá no botão, né? Posso dar um padding aqui de 24, por exemplo. Ele cria, né, esse padding aqui na estrutura. Beleza. E eu posso organizar ele aqui como você entender, né? Como for necessário. Se eu quero deixar ele no centro, se eu quero deixar ele mais... como é que a gente pode ver isso na prática, né? Vamos supor que a gente tem essa estrutura aqui, que tenha esse tamanho. Aqui, tá, ele está centralizado, né? Aqui, ó. Eu tenho essa estrutura aqui de tamanho do meu conteúdo. Eu posso deixar ele centralizado aqui, posso deixar ele alinhado lá em cima, né? Ele não vai mostrar porque... Deixa eu aumentar um pouco ele aqui, pronto. Agora ele está alinhado lá em cima, né? No meio para cima, no topo aqui, ó. Posso organizar ele de diversas formas aqui dentro da minha estrutura, tá? Então, vou deixar o centro por enquanto. E por que isso é interessante? Porque quando eu quiser adicionar mais itens aqui, eu vou vir aqui, selecionar, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, ó, ele já cria um ao lado do outro. Por quê? Porque a minha orientação está horizontal. Ou seja, todas que eu criar, ele vai criar horizontalmente um ao lado do outro. Ele não está mostrando aqui, mas eu posso vir aqui, ó, dar um Clip Content. Ele vai, o frame, né, esse board, ele vai cortar. Então eu posso ver. Daí, se eu retirar, ele mostra os que está sobrando, né, no frame, no board. Daí eu posso cortar para não ver. Beleza? Então, eu posso... Várias formas aqui de organizar. Posso deixar ele abaixo um do outro? Posso. Deixa eu deixar ele aqui visível. Beleza, ele está lá para cima. Posso deixar um ao lado do outro. Como é que eu faço, então, aquela estrutura que a gente estava fazendo? E o interessante é, se eu deletar, ó, ele já reajusta, sem eu precisar ficar manualmente lá verificando o tamanho, o espaçamento entre eles, né? Então, ele já ajusta certinho. Então, como é que a gente faz? Eu vou só retirar aqui esse padding aqui muito grande, eu vou deixar só 10, tá? Então, ó, e outra coisa, o auto layout, ele funciona assim. Eu não sei se está todo mundo vendo, então eu vou fazer o seguinte. Ele fica assim, lá aqui ao lado, tá? Nas nossas camadas, ele fica dessa forma. Ou seja, quando ele está dessa forma aqui, um ao lado do outro assim, né? É porque ele mostra a direção que ele está. Eu venho o auto layout, ó, ele está horizontalmente, então ele vai ficar um ao lado do outro. Quando eu mudar aqui para verticalmente, ele vai alterar lá também. Deixa eu copiar aqui, ó. Alterei para vertical e ele alterou também aqui, ó, para vertical. Então ele mostra sempre o sentido que está a sua estrutura, certo? Vou mostrar a estruturazinha aqui como está, bem bonitinho. Então como é que eu faço aquilo, né? Eu quero 2 colunas de cards. Então eu venho aqui nos meus cards, coloco ele aqui horizontalmente
e faço cópia desse aqui, tá? Com esse outro, com o outro aqui. Coloco aqui embaixo e posso juntar esses dois aqui, né? Dar um Ctrl A ou dar um Shift A para criar auto layout. Um auto layout só, tá? Ou seja, eu já tenho 2 auto layouts aqui, né? E eu posso criar um outro que vai ser a estrutura que vai agrupar esses 2 auto layouts. Então, Shift A, beleza. Criei, ó. Já fica dessa forma. E aqui eu vou colocar aqui para cima, que talvez fique melhor de ver. Tá, então, ó, tenho aqui um frame, que ele tá, vamos supor que esse aqui é o content, que é onde vai estar todos os meus conteúdos aqui dentro. E eu tenho, né, deixa eu fazer um print aqui. Ó, beleza, ele tá assim, ó. Eu tenho um content, que é esse meu content gigante aqui, que é o maior, né? Que dentro dele eu tenho dois auto layouts. E tá vendo que que eles são diferentes, ó? Eu tenho o de dentro, os dois de dentro, né? Que são essas duas linhas, essas duas rows, né? São duas linhas aqui que elas estão na horizontal. Mas eu tenho o meu content que ele está na vertical, ou seja, um abaixo do outro. Ó, tá vendo essa estrutura? Está um abaixo do outro. Só que dentro deles tem uma outra estrutura que está um ao lado do outro. Então ele funciona assim. Ele funciona assim. Ah, beleza, eu quero adicionar mais outra estrutura. Eu venho aqui, seleciono. E só copio e colo. Só copio e colo. Só copio e colo. Sem precisar ficar redimensionando. Ah, mas agora eu quero excluir. Tá? Excluir. Beleza, excluir. Sem nenhum prejuízo, né? Eu quero excluir o do meio. Vamos supor que eu quero excluir esse aqui do meio só. Eu excluo, né? Dá um delete. Ele já... Porque não dá para ver porque ele não tem diferença, né? Mas, beleza, eu quero excluir essa linha aqui. Posso vir aqui e deletar, ele já faz o redimensionamento, né? Automático. Então, o auto layout ele serve muito para toda a estrutura. Eu posso transformar isso aqui, toda essa estrutura aqui, né, do header, do cabeçalho, do content, que é onde está meu conteúdo, e a parte aqui do footer, do meu footer, e transformar em auto layout também. Deixa eu selecionar errado. Transformar em auto layout. Ótimo. Agora, o que vai acontecer? Ele vai redimensionar, né? Sendo que como ele está dentro de um... Deixa eu tirar ele aqui de dentro. Deixa eu excluir isso aqui. Beleza, vamos supor que nossa estrutura do site é essa. Eu posso alterar o fundo, né? Vim aqui em Fill e alterar o fundo. Ok, beleza. Pronto, agora a gente tem a nossa estrutura. Esse aqui é o nosso header. Bonitinho, porque ele vai ter a primária. E aqui é o footer, que ele vai ter o secundário. Ops, que ele vai ter o secundário. Ótimo. Pode falar, Nolívia. Johnny, eu tenho alguma regra ou norma que me diz a distância, por exemplo, desses títulos? Digamos que eles sejam cards de conteúdo, né? Uhum. Eu tenho distâncias que eu tenho que respeitar as bordas, por exemplo, para um app. Boa pergunta, tá? Porque isso é definido naquilo que a gente estava falando de foundation, né? Na foundation. Que nós podemos definir, dizer uma regra. Por exemplo, eu quero que as minhas distâncias, isso se aplica também às fontes, tá? Elas sejam na base de 8, certo? Sempre dividido por 8. Ou seja, eu posso ter regras dizendo que sempre, por exemplo, 16, né? Aqui não está 16, mas está 16 entre os itens. Mas assim, em termos de regra, não existe uma regra que define, mas você pode definir essa estrutura de tamanhos para o seu sistema. Posso definir, até do Mature Design, por exemplo, se você for procurar, ela define como um espaçamento de 8, né? O mínimo. Quer dizer, tem casos que eu posso ter 4 espaçamento entre títulos, por exemplo, o mínimo ser 4. Mas aí, de novo, você que define. Não existe uma regra que diz que de mínimo ou máximo a utilizar. Isso vai do bom senso, né? Porque não faz sentido também, em termos até de hierarquia também da informação,
para saber se um título estiver muito distante do outro, às vezes eles não são mais parte de um pai e um filho, né? Eles ficam como se fossem irmãos. Então, isso vai muito do design system, né, da aplicação, de como você define. Posso definir que sempre minha estrutura vai ser assim. 8 de espaçamentos, tá? 16, né? Posso botar um 24, posso colocar um 32 aqui, mas você também pode fazer adaptações. Ah, eu acho que de 24 para 32 é muito. Sei lá, posso colocar um 26 aqui, ou um 28, tá? Algumas regras. Até uma regra, por exemplo, você pode colocar também 4 aqui, como um mínimo, né? Então, mais ou menos essa ideia, você pode definir. Então, é mais ou menos isso. Daí você fala, nos meus cards, a distância de padding vai ser sempre 16. Né? Eu posso definir aqui. Posso definir isso na minha foundation, né? Na minha definição lá de estilo. Então, eu vou dizer que sempre isso aqui vai ser 16. Então, eu posso vir aqui, né, e dizer que sempre isso aqui vai ser 16. Então, aqui eu venho, só coloco 16. Né? Isso aqui é uma bandeira bem de exemplo mesmo, como você pode fazer. E o entre itens aqui eu posso deixar como 8, por exemplo. Então, sempre seguindo essa estrutura de espaçamentos. Né? Então, sempre ele seguir, né, entre itens, e isso vai depender muito daquela questão também de hierarquia da informação. Né? Então, é basicamente isso. Você pode definir uma regra como essa, que é uma regra muito utilizada, de tamanhos, né? Escalas, na verdade. Aí você pode utilizar isso para fontes e também para espaçamentos. Né? Pode ser fontes de título como 24, subtítulos como 16. Tem gente até que uma outra utilização aqui é colocar um 12 aqui para alguns casos, tá? De fontes, por exemplo. Ou de espaçamento nem tanto, mas de fontes. Então, você meio que define quando você vai fazer isso aqui, style guide. Tanto é aquilo que eu estava falando, é sobre grid, você define aqui também. É sobre espaçamentos é aqui também, tá? Então eu posso depois abrir aqui o Material Design, que ele mostra como é que ele funciona em termos de espaçamento, como é que ele define. Mas assim, respondendo, não existe uma regra que define, né? Vai cada caso, cada design system tem a sua forma de representar essas distâncias, tá? Mas claro, né, por bom senso, você às vezes não vai colocar um botão sem nenhuma margem aqui, sem nenhum padding aqui. Né? Então isso aqui é um erro simples de design, né? Básico. Então, basicamente isso, tá? Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Então você pode definir dessa forma aqui a sua estrutura. Então, ó, ela virou aqui o meu frame, né? Que seria o meu colocar como site. Eu tenho dentro dele eu tenho esse retângulo aqui que é o meu footer, tem um content e tem um lá de cima e que é o header. Ele organiza dessa forma mesmo, tá? Ele é de baixo para cima, né? Aqui forma de cima vai descendo, aqui é o contrário. Eu não sei porquê, não sei se tem uma explicação porquê, mas se você alterar aqui, ele altera também na organização aqui dos layers, né? Então, basicamente isso aqui. Daí, como isso aqui é a estrutura, né? E eu tenho 3 estruturas dentro, que é essa, e o conteúdo todo, e o footer, eu posso vir aqui e posso definir espaçamentos, né? Como a gente estava definindo ali em cima, pode ser que o espaçamento entre sessões, que essa é uma definição que você pode fazer aqui também, eu quero que o espaçamento entre sessões seja sempre 48. Você pode definir sessões, espaçamento entre itens irmãos, que é esse caso aqui, ó, item irmãos, né? São esses cards aqui. Posso definir que é 16, por exemplo, 24, aí fica a critério. Tá? Então, posso dizer que vir aqui e dizer que o espaçamento entre sessões, né? Que eu estou tratando de sessões como o footer, uma sessão, o conteúdo todo aqui como uma sessão e o header em cima como uma sessão. Eu posso vir aqui, que é o espaçamento, né, entre ele, ó, space in between items. Então, aqui eu posso dizer que ele é 24 ou 48. Olha, ele já faz o espaçamento de cima para baixo. Ou seja,
tudo que eu colocar aqui, o interessante do auto layout é isso, pessoal. Ó, tudo que eu colocar aqui e retirar, ele vai sempre fazer essa adaptação. Ó. Eu posso colocar quantos itens eu quiser. Quantos itens eu quiser. Ele sempre vai permanecer na estrutura que a gente definiu, que é de 48. Que é de 48 aqui de espaçamento entre os blocos, né? Então, a mesma coisa. Ah, eu quero deletar. Ele sempre vai manter. Ó. Então, isso, o auto layout. E até é legal, isso aqui aconteceu, que é, se eu deletar um item aqui, ó, ele vai ficar aqui centralizado. Só que pode ser que o seu estilo, o seu design, queira que ele fique alinhado à esquerda, né, ao invés de centralizado. Posso vir aqui e alterar para cá. Só que daqui ele vai ter aquele probleminha que eu precisaria definir aqui um pad maior, né, em termos de estrutura. Por isso que muitas vezes a gente não trata a estrutura como um todo aqui, né, e sim ela um pouco menor aqui dentro. Isso mais por conta de grids, né? Não entrar em detalhes não. Mas aí você pode fazer dessa forma aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Aqui. Agora ele tá todo, o site está todo centralizado, né? Eu centralizei aqui toda a estrutura do meu site, né? Todos os itens aqui de dentro estão todos centralizados. Então, se eu for adicionando mais itens aqui dentro, por exemplo, eu quero agora colocar esse aqui, alinhado à esquerda, né? Agora ele vai ficar aqui porque minha estrutura de conteúdo é essa aqui, que eu defini aqui de dentro, né? Então, mais ou menos assim. Só para vocês verem como é que funciona. Então, quero colocar um outro aqui. Quero colocar um outro aqui dentro. Então, eu venho aqui, só copio. Colo. Tá? Ele tá diferente aqui porque ele tem esse pad aqui de 10. Então, posso tirar aqui. Pronto, agora ele vai ficar alinhado. Aí, de novo, posso vir aqui e selecionar outros e ir colocando dentro de mais páginas. Tá? Tem outros assuntos mais aprofundados, tá? De auto layout, de componentes, que são as variantes, né? Que você pode, ao invés de criar um para cada, um componente, né, para cada botão, eu posso criar uma variante que é grupos de botões. Então, mas isso aqui eu não vou tratar agora, porque a gente está indo para os finalmente, né? Amanhã eu posso talvez falar um pouco mais sobre isso. Mas só para vocês ficarem inteirados, tem mais coisas sobre auto layout, né? Que em termos de responsividade é interessante também. Mas assim, eu acho que para introduzir, porque o auto layout ele é um pouco complicado, assim, para quem nunca ouviu falar, é um pouco complicado de se entender. Né? Então, entendendo mais ou menos como é que ele funciona, você pode ir escalando, né, para outras coisas como responsividade, que é o caso que eu vou mostrar daqui a pouco, e variantes, que no caso de componentes. Né? Mas isso aqui também posso deixar para outra, para amanhã, se caso dê tempo, né? E, porque assim, são vários conteúdos, mas o básico de auto layout é isso aqui, essa estruturação que você faz, que até uma coisa interessante, deixa eu até fazer aqui um exemplo de um topo, né? Como a gente normalmente faz. Vamos supor que a gente tem 3 itens aqui, como vou colocar esses retângulos como se fossem meus ícones, tá? Fosse um e-commerce aqui. Daí ele vai ficar... Aí ele não vai. Selecionei o header. Vamos aí. Explico já o que eu fiz, tá? Isso dá uma dor de cabeça às vezes para quem está iniciando Sketch, no Sketch não, desculpa, com auto layout. Calma aí, esses grupos. Tá, beleza. Que às vezes você quer
você já está definido aqui alguma coisa, você quer colocar alguma coisa aqui dentro, que é o exemplo que eu dei, né? Coloquei aqui no header. Só que ele vai bugar, porque ele vai entender, dependendo de como você coloque, né? Por exemplo, eu estava tentando colocar esse item aqui dentro, só que ele não vai deixar, né? Porque ele entende aqui, ó, na árvore aqui do conteúdo, ele entende como se fosse um outro grupo. Ou seja, ele vai seguir as mesmas regras desse aqui do master, que é 48 de distância. Por isso que ele está aqui, ó, tá aqui no meio. E eu não vou conseguir colocar ele aqui para cá, para cima. Vou mudar, mas não vou conseguir colocar ele dentro, né? Como é que eu faço para colocar ele dentro, como eu coloquei aqui? Eu vou ter que agrupar esses dois, né? Vou agrupar. Agrupei ele, agora transformei ele num só. Ou seja, tem 3 de novo, como estava antes. Daí eu posso vir no meu item, né? Que eu quero agrupar e pronto. Aí eu posso jogar ele lá para cima. Né? Ops. Tá, pronto. Aí eu posso vir aqui e trazer ele para cima. Pronto, esse aqui é uma coisa que acontece muito, tá? E às vezes algumas pessoas se estressam por isso, por isso acontecer. Mas é só entender como é que está estruturado o seu conteúdo. Se ele tiver outra estrutura aqui dentro, né, junto dessas 3 aqui, ele vai tratar como se fosse uma estrutura, uma seção, né, como a gente está definindo aqui. Daí ele vai fazer o espaçamento. Agora, se eu agrupo ele fica em um só. Ele vira uma coisa só, né? Daí você pode depois redimensionar e colocar ele para cima. Aí aqui o exemplo que eu vou dar é o header, aqui a logo e os ícones, né? Os ícones. Vai tirar aqui. Os ícones. Aí como é que você pode fazer aqui, tá? Posso transformar eles em auto layout, esses dois aqui, tá? Esses 2 blocos em auto layout. Eu quero deixar ele dessa forma aqui, como auto layout. Como é que eu faço? Transformo esses 2 em auto layout, ou seja, aqui, ó, eu tenho um ícones e a logo, que é essa minha estrutura aqui do conteúdo do head. Posso tratar como left, como right, aí fica a critério. E ele está vendo que tem um espaçamento aqui de 359. Esse aqui é o espaçamento que ele dá automaticamente quando ele faz essa transformação, né? Ele pega a distância que os itens está e já coloca aqui. Eu posso alterar essa distância aqui, né, para 0. Ele vai ficar juntinho aqui. Tá? Como é que eu faço para, então, colocar ele para um aqui e outro aqui? Eu posso definir o tamanho do conteúdo, né, do meu content. Posso redimensionar ele aqui. Vamos supor, eu quero essa distância aqui. 74, 74. Né? Tá, 74, 74. Daí como é que eu faço? Tem uma estrutura aqui de organização. Né? Ó, eu posso trazer ele para o meio. Deixa eu mudar a cor aqui só para a gente ver que a gente está mexendo com 2 diferentes. Beleza, eu tenho isso aqui, mas eu quero deixar a logo aqui e os ícones do outro lado. Eu posso vir aqui e fazer e alterar aqui, ó, né? Ele vai levar toda a estrutura para o meio, para o centro, dependendo de como você vai organizar. Então, como é que eu faço para deixar eles, dar esse espaço entre eles? Tem uma coisa aqui chamada, que você pode fazer de 2 formas, tá? Que é uma coisa que é do Flexbox, traz a mesma nomenclatura, que é o Space Between. Dá um espaçamento entre eles. Ó, ele já faz isso automaticamente. Ele já leva, né, pelo tamanho do conteúdo. Qual é o tamanho do meu conteúdo, do meu box, vamos dizer assim? É isso aqui. Está demarcado aqui. É esse 553. 533, desculpa. Ele está marcado aqui. Daí, quando eu colocar para o meio, toda a estrutura vai para o meio. Vou colocar para o outro lado, toda a estrutura vai para o outro lado. Mas eu quero deixar eles um de um lado e outro de outro. Como é que eu faço isso? Tem esse aqui, né? É como ele fosse pacotes aqui, e tem o Space Between. O Space Between, ele vai ficar dessa forma.
Né? Por que isso aqui é interessante? Porque tudo que eu for colocar aqui dentro, ele vai ficar sempre dando esse espaço entre eles até o limite, né? Ele tem esse tamanho aqui como limite. Aí tudo que você vai colocando dentro, ó, ele vai sempre colocando meio que dando um espaço igual entre eles, tá? Então, mais ou menos isso. E outra forma de fazer é colocando o alto aqui, ó. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui para como estava, né? Package. Beleza, eu posso vir aqui e colocar alto. Escrever alto entre o espaçamento dos itens. Daí ele vai para lá e já muda aqui também. Ele já fica como space bit, certo? E por que isso é interessante? Porque você já transforma tudo em auto layout. Quando você quiser, né, estruturar, colocar outros itens aqui dentro, você já consegue. Porque eu quero, ao lado da logo, eu quero colocar um ícone de rede social aqui ao lado. Só que dessa forma aqui, eu não vou conseguir. Vou puxar para lá, mas eu não vou conseguir. Ó. Ele vai mudar aqui a posição. Como é que eu faço isso? Eu posso selecionar esses dois, e criar um auto layout para eles. Beleza, quando eu crio um auto layout para eles, eu posso mudar a distância entre eles. Tá? Entre esses dois. Posso dizer que é 16, vamos supor. 16. Daí, eu posso criar outro. Eu quero a rede social, o Facebook e o Orkut aqui. Ótimo. Daí ele já cria e já está tudo estruturadinho da forma que você quiser, né? Organizar o seu header. Mas assim, se tiver mais dúvidas, é ir fuçando, vendo como funciona. Tem um tutorial muito bom aqui na comunidade. Tem um tutorial de... Deixa eu ver se está fácil aqui. Aqui, ó. Quem quiser dar uma olhada, aprofundada maior, ó, Welcome to Auto Layout. Entender um pouco mais sobre como é que funciona esse Auto Layout. E assim, lembre-se, ele é muito importante. Você vai mexer com Figma, quer mexer com componentes, isso aqui é super, super importante. Tá? Então, vocês podem vir aqui e baixar isso aqui. Ele é um arquivo, né? Ele é um arquivo, ele vai abrir um arquivo como fosse esse, aqui, também que eu baixei de lá. E vocês podem ver tudo sobre qualquer coisa, né? Aqui dentro. Tem o exemplo aqui, ó, o Figma Basics. Ele também traz algumas coisas a mais, assim, mais detalhadas do Figma, alguns comandos, né? Vocês também podem baixar. Posso deixar o link também desse projeto aqui nos comentários, né? Posso deixar aqui o link. Ele mostra direitinho como é que funciona. Isso aqui também é super, super interessante, que não deu tempo a abordar, mas se quiser é super importante, tá? Essas constraints. E daí ele mostra alguns size, os componentes, né? Aquilo que eu estava explicando. Então aqui tem várias coisas, estilos também, que eu estava explicando. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei, pode vir aqui, é como se fosse faz uma revisãozinha do que a gente falou, tá? Eu vou ver se eu consigo copiar o link, deixa eu colocar aqui no chat. Esse aí é do básico, né? Do Figma, da revisão. Aí se vocês quiserem ver mais coisas, é só vir aqui fuçar o community aqui, que tem várias outras coisas, tá? Só voltando aqui, para a gente finalizar, eu estava pensando, não sei o que vocês acham, da gente fazer não é uma espécie de challenge, mas é só para a gente praticar o que a gente já fez, né? Já atribuiu aqui, que é basicamente o que eu estava explicando, né? Ó, por exemplo, o que eu criei aqui. Deixa eu até abrir aqui esse cara aqui. Eu fiz um exemplo aqui do Instagram. Bem feinho, mas... Aí, não sei se ele vai abrir. Vou guardar. Beleza, tá aí. Amanhã eu vou ensinar mais ou menos como é que eu fiz para deixar isso aqui fixo, né? Como isso aqui é um componente também,
né? Aqui eu posso fazer essa rolagem horizontal. É uma espécie de Instagram mesmo, bem simples. Tá? E como eu fiz isso aqui como cards, eu posso depois mandar esse link aqui quando a gente concluir amanhã. Tá? Então, aqui, ó, o que eu estava mostrando. Isso aqui é um componente que eu fiz, né? Que vai ficar aqui fixo. Os componentes também como os avatares aqui. O card também como componente. Né? Eu fiz aqui um card como componente, né? Mas lembrando que a gente pode fazer aquela forma. Foi só para ganhar tempo aqui. Posso tratar como os átomos, né, que formam um componente maior, porque fica até melhor da gente, quando for fazer algum tipo de manutenção, ele já altera o card aqui, né, também, esse card componente. Né? Mas eu fiz aqui como exemplo, e o que eu estava falando sobre responsividade era isso aqui, ó. Eu posso criar um card que ele é responsivo, né, ou seja, ele sempre vai obedecer, né, sempre a estrutura e vai redimensionar de acordo com o que eu vou alterando aqui. Tá? Então, é bem interessante isso aqui também. Mas isso aqui é um pouco mais detalhado, então posso deixar isso aqui para outra hora. Aí, aqui foi um exemplo, né, que eu estava utilizando como os cards, mas basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Aí a ideia é fazer, testar o que a gente aprendeu. Não em termos visualmente, tá? Não eu quero que você faça uma coisa muito linda, mas é mais para a gente ver se os conceitos fixaram, né? Esses conceitos de... Deixa eu voltar para cá. Esses conceitos de style guide, os conceitos de componentes, de auto layout, se isso faz sentido. Então, por que eu escolhi esse tipo? Porque existe uma repetição, né? Aqui, por exemplo, a gente pode utilizar o mesmo componente várias vezes. Aqui embaixo, aqui também, ó, dá para fazer, isso faz com auto layout. Isso aqui também, tudo faz com auto layout, né? Então, a gente pode trabalhar isso amanhã melhor. Daí eu fiz a ideia, até ver se vocês conseguem acessar, deixa eu abrir aqui novamente. Eu fiz um link no Miro. Tá, eu não sei. Não, vocês não estão vendo, né? Tem como eu alterar minha tela aqui? Deixa eu ver. Tem que parar? Tem que parar. Tá, deixa eu mudar a tela aqui. Você vai ter... não, eu dei esses dois exemplos aqui porque eles se repetem, né? A pergunta foi se vai ter algum tipo de tema específico, né? Eu dei dois exemplos aí que fosse um blog, né? Aquela estrutura do blog, que que se repete muito cards, né? Então serve muito para a gente fazer aquelas estruturas de título e subtítulos. E também a rede social, porque também se repetem, né? Tem vários cards, né? Tem em cima os avatares, os stores, né? Que se repetem, mas aí fica a critério. É só mesmo se você conseguir utilizar, quiser aplicar num projeto já sei que você está fazendo, e compartilhar com a gente, também é ótimo. E sim, não vai precisar apresentar em nada. Vou até tentar aqui, né? Deixa eu só compartilhar aqui a tela de novo. Não foi, né? Não sei. Perdi agora a tela aqui. Calma. Não? Foi, fechou. Calma aí. Tá. Tá, aqui, achei. Beleza. Se tiver carregando.
Beleza, eu já respondo a pergunta do Matheus, tá? Deixa eu só explicar como vai ser aqui. Eu criei esse Miro aqui, eu vou até compartilhar para ver se vocês conseguem entrar, se está livre, que a ideia... Só recarregar. Ó, só dá um feedback aí, ver se vocês conseguem entrar, conseguem editar, que a ideia aqui é vocês colarem aqui e colocar o link do projeto. Basicamente isso. Né? Colocar a tela aqui, o print da tela. Pode ser, se for várias telas, vocês colocam aqui. Se for só um, coloca aqui também. Coloca o nome também, curso do semestre, só para a gente identificar amanhã. E o link do projeto. O link do projeto, como é que a gente consegue pegar, tá? Eu posso vir aqui... Ah, meu Deus. Dar um share. Vocês não estão vendo, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mudar a forma de apresentação. Do acesso restrito? Vocês conseguem... Vocês mandam Vocês estavam vendo o Figma? Não, vou fazer A o gente seguinte. estava conseguindo ver a tela, o problema é que o Miro tem que requisitar acesso. Tá. Agora eu acho que vai dar certo. Até porque eu estava migrando do Miro, estava apresentando só o navegador, mas agora, como eu vou migrar dos dois, agora vai dar certo. Tá, a pergunta é, vocês podem enviar, tá? Eu não sei se dá para criar um link free aqui, que todo mundo possa entrar e editar. Eu acho que não. Eu preciso de um upgrade para fazer isso, então... A ideia vai ser o seguinte, vocês enviam, solicitam a permissão, e eu vou adicionando aqui. A Beatriz já mandou, eu vou dar acesso, Matheus, tá? Então, vocês podem mandar que eu vou dando acesso aqui, tá? Ó, todo mundo com a opção de editar. Beleza, aí do Miro não, desculpa, do Figma, é o seguinte. Vocês estão conseguindo ver o Figma, né? Só confirma aí, porque agora eu acho que eu compartilhei a tela toda. A gente está conseguindo ver sim, Johnny. Tá, obrigado. Daí você vem aqui, você terminou o projeto, né? Fez o seu projeto. Você vem aqui e copia o link, tá? Copia o link aqui e cola aqui. Você vem aqui, seleciona, vem aqui na edição e eu posso colar aqui. Certo? Já deixei aqui esse como projeto, vou deixar aqui, colocar como meu nome. Daí a ideia é vocês fazerem o seguinte, copiar, fazer uma cópia aqui dos cards, né, e dos boards e colando aqui o print e colocando o link para a gente ver amanhã. Aí daí a gente tira dúvidas, né? Tira dúvidas mais específicas, né? Vai ser algo amanhã mais na prática mesmo. Ser mão na massa mesmo. Vocês já podem ir fazendo e colando aqui. Acho que até para a gente ganhar tempo, né? Para não precisar para todo mundo fazer da manhã na mesma hora. Tá, então, assim, não é uma coisa que, de novo, não é uma coisa que a gente vai julgar o visual, óbvio, né? É algo que a gente vai ver mais a estrutura de como está organizado. Se vocês têm alguma dúvida em relação a alguma coisa de auto layout, de style, de componentes, aí a gente vai tirando essas dúvidas. Tá? Então, pode só ir copiando aqui, colando os cards, os boards, né? E sejam felizes. Daí, só para finalizar, voltando, deixa eu... Johnny? Oi. Johnny, a dúvida é o seguinte, eu não sei se tu já usou, eu acho que já deve ter usado, né? Tu é ex-aluno de design, e eu não sei se tu já usou o Inkscape, mas ele tem um sistema de grids também que, aliás, todo software de edição de vetores, né, sempre tem alguma coisa parecida, que é quando você coloca um grid, alguma coisa assim, uma linha de divisão, automaticamente, quando você move o componente e encosta próximo àquela linha, àquela margem, grid, etc., ele automaticamente pixelar, digamos assim, Sim. né? E eu gostaria de saber se tem como fazer nos grids do Figma. Se, tipo, eu tenho um card, aquele card que você fez, aí eu encosto na... Isso, exatamente isso. Ele faz sim.
É isso, né? Pergunta? Isso. Ele já ajusta. Você pode vir aqui e também editar Nunca o tinha grid. usado o grid do Figma. Se você estiver achando que está muito, muito forte, né, você pode vir aqui e diminuir a opacidade também dele, para deixar um pouco mais claro. Então, ele faz isso sim. Ou seja, ele já dá o auxílio aqui da linha guia para tu ir montando, tá? Certo, valeu. Nada. Tá, então voltando aqui para aquela pergunta se vai ser redes sociais, etc. Vocês podem ficar livres, sendo que seria interessante utilizar aqueles conceitos, tá? Os conceitos de componentes, de estilo, né? Eu acredito que na maioria dos sistemas vocês conseguem fazer isso. Mas eu dei esse exemplo aqui de rede social, de blog, porque é algo que, né, faz mais sentido, se repete, tem o estilo do título, o estilo do subtítulo, né? Tem um botão que é aquele quiet que a gente fez aqui, que é o botão sem a estrutura. Então, tem tudo isso que vocês podem ir trabalhando. Tá? Então, eu deixei também aberto, eu até coloquei o link, né? Eu coloquei o link lá desse projeto aqui. Vocês podem vir aqui, deixa eu estar essa página. Vocês podem vir aqui e ver como é que funciona, como é que está organizado, tá? Mas basicamente é isso, né? A gente chegou aqui, deu nossa hora, então não sei se tem mais alguma dúvida. Lembrando, amanhã a gente vai trabalhar essa parte mais de protótipo, né? Ver como é que funciona o protótipo, que até o que eu tinha feito, que eu fiz aqui, né? Com exemplo aqui dessa barra de rolagem, como é que eu faço para clicar aí para uma outra página, o básico ao intermediário ali. Mas assim, o Figma ele não é tão complexo em termos de protótipo, então dá para a gente abordar amanhã basicamente tudo, acredito. Então, vocês podem ficar à vontade para abrir esse projeto e ver como é que está estruturado cada parte. E caso queira colocar alguma dúvida, né? Eu tenho uma dúvida sobre isso aqui, pode vir aqui no comentário e falar como você fez isso. Então, aposta, ele já fica aqui do lado, daí a gente vê amanhã, tá? E tira essas dúvidas, caso haja. Tá, eu acho que basicamente é isso. Amanhã a gente vê direitinho como vai ficar essa parte do challenge, né? Eu espero que o máximo de pessoas possam contribuir lá no nosso board. Então, até algo interessante para até a gente dar uma olhada posteriormente, como está estruturado, se alguém quiser explicar como fez, se tiver alguma dúvida, né? Então, vai ser algo mais colaborativo amanhã, né? Vai dividir essas duas partes. Daí, eu queria também avisar que eu estou montando um curso de mercado de UX e UI, né? Como é que vai funcionar? Ele não está pronto ainda, né? Vai ser grátis e vai ser dividido em 3 módulos, tá? É uma parte mais de introdução, é quase isso aqui que a gente está fazendo, né? Mais de introdução, de revisão, na verdade, de conceitos de UI, de UX, né? De processos, isso que a gente viu aqui de design system, e um segundo módulo de como a gente criar o nosso portfólio, um portfólio legal para ser visto, né? Para ser bem visto pelos recrutadores, etc. E o terceiro módulo é como apresentar esse projeto, porque na nossa área, né, às vezes não é só enviar um currículo, né, e mostrar o portfólio. E muitas vezes, e foi o que aconteceu comigo, eu precisei apresentar um projeto, 2 projetos que eu fiz. Então, como é que a gente pode apresentar esse projeto de forma mais impactante, né, até alinhado com o portfólio que vocês criaram. Então, a ideia é basicamente essa, tá? Mas ainda, eu tenho o meu LinkedIn lá, talvez eu vou, na verdade, eu vou postar lá, quando eu estiver pronto já esses módulos, vai ser no YouTube mesmo, daí eu vou postar lá, quem quiser ir adicionar, é Johnny Souza mesmo, o link, né, você pode me encontrar, e eu vou postar lá quando estiver pronto, tá? Mas a ideia desse curso é te preparar, né? Eu sei que todo mundo tá iniciando, tem muitas dúvidas sobre como é o mercado, como é que funciona o recrutamento. Tem muita gente que está distante ainda, mas é interessante já ir criando um portfólio, né? Já um portfólio já robusto para quando chegar lá na hora arrasar, né? Então é isso, tá?
Bom, gente, então estamos chegando ao fim do primeiro dia do nosso workshop. Parabéns, Johnny, foi uma super aula para quem pretende começar a trabalhar com essa ferramenta do Figma. Muito obrigada pela presença de todos vocês e a gente espera vocês amanhã de novo para o segundo dia.